que me intriga, gente, é como essa história e principalmente esse menino foram tirados de circulação de uma maneira totalmente bizarra. É como se realmente quisessem apagar a história desse menino. Marte já foi, em um passado muito remoto, um planeta habitável. Tinha oceanos, uma atmosfera tranquila e era o lar de uma civilização tecnologicamente muito avançada. Imaginem vocês um menino que alega com todas as certezas possíveis que já viveu em Marte. Não, eu não estou falando apenas de sonhos ou delírios, mas sim eu estou falando de um ser real que alega que viveu no planeta vermelho antes de reencarnar no planeta Terra. Essa aqui não é uma história qualquer. Ela é um dos relatos mais bizarros e ao mesmo tempo mais intrigantes já registrados sobre reencarnação e sobre vida extraterrestre. Esse menino, que é conhecido como Boriska Kripmanovich, nasceu na Rússia e desde cedo demonstrou sinais de uma inteligência acima do normal. A mãe dele relatou que, ao nascer, ele já mantinha um contato ocular incomum, algo que bebês normalmente não fazem. Além disso, ele começou a falar com apenas 4 meses. E, aos 7 meses de idade, ele já formava frases complexas. Aos 2 anos de idade, ele lia e escrevia fluentemente, algo que, com certeza, vai muito além das capacidades de qualquer criança de sua idade. Mas agora, o que realmente deixou os cientistas perplexos foi o conhecimento extraordinário que Boriska possuía sobre o universo. Ele falava já desde criancinha. A gente imagina uma criança de 1 ano de idade falando coisas e detalhes impressionantes sobre galáxias, sobre sistema solar, sobre fenômenos astrofísicos, coisas que nem mesmo adultos especializados na área conseguem compreender completamente. O menino também tinha um fascínio gigantesco por Marte e afirmava, sem hesitações, que já tinha vivido lá, no planeta vermelho, antes de renascer na Terra. Ou seja, ele falava de sua encarnação passada. Segundo Boriska, Marte já foi, em um passado muito remoto, um planeta habitável. Tinha oceanos, uma atmosfera tranquila e era o lar de uma civilização tecnologicamente muito avançada. Ele contou que os marcianos eram seres altos, de pele de cor de cobre e possuíam habilidades avançadas como telepatia e telecinese. Mas que um belo dia algo terrível aconteceu. Marte teria sido devastada por uma guerra nuclear entre 2 facções rivais, levando à destruição do planeta em sua totalidade. E nós não podemos esquecer que existe esse livro aqui que eu já mostrei diversas vezes para vocês, que se chama Death on Mars, ou seja, Morte em Marte. Nesse livro aqui, o Dr. Brandenburg discute com base em ciência e em pesquisa o fato de ter de fato existido uma guerra nuclear no planeta Marte, porque os mesmos isótopos da bomba de Hiroshima e Nagasaki são encontrados no solo marciano. E ele acredita que essa história do Boriska não é apenas uma ilusão ou simples imaginação da cabeça de uma criança. Ele acredita que existe muita verdade por trás de tudo isso, porque, baseado em pesquisa científica e em método científico, ele conseguiu provar o que esse menino russo estava falando há muito tempo. Além disso, o Boriska disse que os poucos sobreviventes dessa tragédia em Marte procuraram refúgio em bases subterrâneas para escapar da radiação e da atmosfera tóxica. Ele também afirma que durante a sua existência em Marte, ele fazia parte de uma missão científica que visitava a Terra frequentemente. E ele descreve com precisão todos esses detalhes, as naves que
ele pilotava, ele detalha toda a composição que era feita, as diferentes camadas metálicas, os materiais magnéticos e tudo que era utilizado como combustível, como matéria-prima para a elaboração desses foguetes. Além disso, ele afirmou que esses seres de Marte eram capazes de viajar entre dimensões, e isso fazia com que essas viagens interplanetárias fossem muito mais rápidas, que isso reduzia drasticamente o tempo da viagem entre os planetas. Só que essa história aqui vai se desenrolando de uma maneira muito bizarra, porque a história torna-se ainda mais surreal. O menino Boriska também disse que durante uma de suas missões na Terra, ele testemunhou a destruição de um planeta chamado Proserpina, que foi partido ao meio por um raio de energia de proporções catastróficas. Os habitantes de Proserpina, segundo ele, conseguiram escapar para a quinta dimensão, o que os salvou da extinção total. Esse conhecimento impressionou até mesmo os pesquisadores russos, que não conseguiam explicar como que um menino tão jovem podia falar tantas coisas com tanta propriedade, principalmente como é que ele tinha tanto conhecimento sobre dimensões alternativas e até sobre conceitos avançadíssimos da física. O Boriska também trouxe informações sobre a civilização da Terra em tempos remotos. Ele alegava que na época que Marte ainda era habitável, a Terra possuía um único continente, que era chamado de Lemúria. E esse continente, era habitado por seres extremamente avançados, com mais ou menos 9 metros de altura e que possuíam tecnologia e sabedoria que vão muito além daquilo que nós conhecemos hoje. Ele também afirmou que Lemúria foi destruída por uma sequência de erupções vulcânicas massivas, fazendo com que esse continente ficasse submerso por completo sob o oceano e levando os lemurianos à extinção. Vocês muito me pedem para fazer um vídeo sobre a Lemúria, o continente perdido. A real é que nós já temos um episódio exclusivo aqui no canal que fala sobre a Lemúria. Eu deixarei o link aqui embaixo na descrição, aparecendo aqui em cima nos cards em algum local dessa tela e também aparecendo nas telas finais do vídeo, caso você ainda não tenha assistido esse vídeo. Mas um outro detalhe que o Boriska chama a atenção em suas declarações é a sua afirmação sobre a grande esfinge do Egito. Ele diz que existe um mecanismo oculto por trás da orelha da esfinge e que, quando esse mecanismo for ativado, esse mecanismo terá o poder de revelar conhecimentos ocultos que transformarão a humanidade. Agora, o que exatamente ele disse sobre essa questão da esfinge não está de maneira nenhuma atrelada àquela questão que eu comentei com vocês há aproximadamente uns 2 meses atrás, naquela live onde eu comentei que o MrBeast, o youtuber mais famoso do mundo, esteve no Egito propagando diversas informações que são totalmente equivocadas sobre a cultura egípcia, sobre o passado egípcio, sobre as pirâmides e sobre a esfinge. Quem ainda não assistiu essa live que saiu aqui no canal, eu recomendo fortemente. Também deixarei o link aqui embaixo na descrição e aparecendo nas telas finais do vídeo. O que Boriska diz sobre a esfinge é que existe um mecanismo que precisa ser ativado, e não que necessariamente a esfinge esconde passagens subterrâneas que levam para algum local que também possui um segredo escondido. Ou seja, ele disse algo ainda mais avançado sobre a esfinge que, tecnicamente, ao olhar para ela, a gente pensa que é só mais uma escultura de pedra aqui do planeta Terra. Ele alertou também que, uma vez aberta essa câmara da esfinge, a verdade sobre a nossa origem e sobre a nossa conexão com civilizações alienígenas seria finalmente revelada. Mas espera aí, gente, quando o Boriska falou essas coisas, ele tinha apenas 5 anos de idade. Então, como é que uma criança de 5 anos de idade pode saber tanto sobre Marte, sobre astrofísica, sobre civilizações perdidas e sobre dimensões alternativas? A própria família dele não discutia esses assuntos em casa. Por quê? Porque era uma família muito humilde, que não tinha muita condição financeira. Eles não tinham acessos nem a livros, nem a programas de televisão dessa natureza que poderiam influenciar o garoto de alguma maneira. O vocabulário que o menino utilizava também era avançado demais para uma criança de apenas 5 anos, o que levou os cientistas a estudá-lo mais de perto. E isso, gente, pelo menos na minha humilde opinião, é uma demonstração clássica de um caso de reencarnação real que tem total relação com vida alienígena. O caso do Boriska chegou até a NASA e até a outras agências espaciais
policiais que começaram a investigar se ele realmente poderia estar trazendo informações legítimas sobre Marte e sobre a história oculta do planeta Terra. Mas o que acontece com muitos assuntos desse tipo? Óbvio, o caso foi misteriosamente abafado e nunca mais nós ouvimos falar sobre isso. As grandes organizações pararam de falar sobre o Boriska, que aparecia em vários documentários e até em noticiários. O menino desapareceu por completo dos noticiários e a ideia é que essa história seja esquecida, como se essa história nunca tivesse existido, como se nunca ninguém tivesse falado sobre isso. Mas agora pensa aqui comigo, se um garoto como Boriska realmente teve uma vida passada em Marte e trouxe informações legítimas sobre o nosso passado oculto, por que essas informações estão sendo tão cuidadosamente escondidas? Será que nós estamos mais próximos da verdade sobre civilizações extraterrestres do que nós imaginávamos? Ou será que essa história é apenas mais uma peça de um quebra-cabeça muito maior que nós ainda não conseguimos montar? Bom, eu não sei. Só o que eu sei é que muita gente se pergunta como está o Boriska hoje. E a verdade, gente, é que hoje o Boriska teria cerca de 29 anos, porém não existe nenhuma informação recente sobre o seu paradeiro. Existem relatos apenas que não são confirmados que indicam que ele e sua mãe teriam se afastado dessa vida pública, o que torna, obviamente, muito difícil de verificar as atividades ou a localização atual dessa família. O que me intriga, gente, é como essa história e principalmente esse menino foram tirados de circulação de uma maneira totalmente bizarra. É como se realmente quisessem apagar a história desse menino. E principalmente, o que mais me intriga nessa história toda não é como ele está hoje, mas sim o que aconteceu lá na infância dele. Porque será que ele realmente se lembra de uma vida passada? Será que o fato dele não estar hoje em dia na mídia foi proposital? Tipo, ele foi afastado para que nós não soubéssemos o que mais ele tem a dizer? Ou será que ele era apenas uma criança com problemas? Tipo, problemas de saúde mesmo, de ordem mental? O estranho é que ele falava de coisas que eram impossíveis de serem de conhecimento de uma criança tão pequena. Então, será que esse caso é real? Ou será que esse caso foi todo criado, foi todo inventado? Bom, o mistério continua e talvez a gente nunca vá saber a resposta final. E por último, mas não menos importante, antes de eu ir embora, eu tenho um recado muito importante para passar para vocês. Quem não conseguiu aproveitar a promoção de Black Friday dos meus cursos agora, no mês que vem, na semana de 13 de maio a 17 de maio, vai rolar uma super ultra mega promoção dos meus 2 cursos. Os 2 cursos vão estar com mais de 40% de desconto e o meu livro também vai estar na promoção para quem quiser adquirir na versão digital na Hotmart. Então, se você quer ter acesso aos cupons de desconto, só existe uma maneira de pegar esses cupons. Aqui embaixo na descrição tem 2 links. O link do nosso grupo de WhatsApp e o link do nosso grupo de Telegram. Você pode escolher qualquer um dos dois para participar. Então, você entra no grupo agora e agora você não faz nada. Fica lá de boas, quietinho, porque no dia 13 de maio até o dia 17 de maio, ou seja, a semana inteira, eu vou enviar apenas para quem estiver no grupo os links dos cupons de desconto. Aí é só você comprar através do link que você já vai ter acesso ao desconto. Quando você receber esses cupons, ou seja, lá em maio, lá na semana de 13 a 17 de maio, marca na agenda. Quando você receber, clica e compra, porque eles acabam muito rápido. Pela minha experiência, acabam em menos de 15 minutos e você vai ficar sem. Então fique bem ligado para não perder. Agora sim, agora que eu já passei o recado, agora que eu já passei as informações desse vídeo aqui, eu quero saber as opiniões e os comentários de vocês sobre esse caso, sobre essa história toda. O que você acha de tudo isso? Você acha que é uma história real ou você acha que a fonte dessa história é Águas de Lindóia? E eu vejo vocês na segunda-feira com mais um vídeo autorizado pela seita. Um beijo e até mais!